Então, o Atomic perguntou e eu acho legal sempre responder isso, tá? Como é que funciona para um livro ser aprovado no selo Voe, que é o selo da Flive, e como que funciona a parte do selo ser de graça ou não? Vou tirar o chifre aqui porque senão, né, vai ficar estranho falar sobre isso com o chifre. Então, para ele ser aprovado, ele precisa ter um tamanho que vai variar aí mais ou menos de 200 a 500 páginas. A gente calcula por caractere com espaço, então não importa como você diagrame o seu livro no Word, você envie para a gente, não importa. A gente mede tamanho de livro pelos caracteres com espaço, que é uma medida que ela não liga para o espaçamento de linha, para o tamanho de fonte, para o tamanho da página, nada. O que importa é quantos caracteres existem naquele arquivo. Isso é o que vai definir o tamanho dele. Então ele tem que ter um tamanho comercial, um tamanho que a gente acredita que não vai ser muito caro para manter aquele livro no estoque, manter ele vendendo, porque o selo Voe hoje ele é um selo onde a Flive publica os autores de uma forma semi-tradicional, então a gente que cuida de tudo praticamente. Óbvio que a imagem do próprio autor, o autor vai ter que construir. E se esse autor ele abandonar o livro dele, não fizer um marketing sobre ele, né, não desenvolver a sua imagem, não construir uma relação com a editora, a gente vai focar em outros escritores e aquele livro vai ficar de lado. Muito importante ressaltar isso, né? O trabalho da Flive com os escritores da Flive é um trabalho de parceria e realmente funciona assim. Escritores que se propõem a usufruir da parceria normalmente se dão melhor do que escritores que tentam ir por um caminho de lobo solitário ou escritores que só esperam que a Flive faça tudo sozinho, né? Aquele autor que ignora que tem uma editora e tenta fazer sozinho, tudo sozinho e não interage, não participa das campanhas, né? Não fala com a gente, quando a gente fala com ele não responde ou não participa, esse autor para nós tem o mesmo peso do que o autor que abandona o livro e larga pra gente se virar, entende? Então, dito isso, da parte de o quão relevante é esse livro Voe que vai entrar e o que a gente pode fazer com ele, a gente vai ler e analisar esse texto e esse autor para ver se eles são comerciais. O que quer dizer? O autor e o livro já tem que estar num ponto de autor comercial, de ter uma compreensão de como é a edição de um livro, né? O livro não pode vir todo cagado, a edição dele tem que estar com os travessão, espaçamento no mínimo, assim, viável, mas os travessão é um ponto bem... A ortografia do livro não pode estar uma zona. Obviamente o texto, ele tem que ser um texto bom, não pode ser um texto zoado, mal escrito, esquisito. Tem que ser um texto legal. E aí na parte do autor, do profissionalismo do autor, a gente analisa também o histórico desse autor e como que ele cria a comunicação dele ao redor da produção literária dele. Porque um autor que nunca publicou nada na vida pode ser aceito no Voe, sim, e vai ser aceito no Voe volta e meia. Até com certa frequência, na verdade, porque o Voe ainda é um selo de formação de escritores. Só que aquele autor que já publicou um conto, que já publicou um e-book, que já tem um tato com o mercado editorial, ele vai ser muito mais facilmente aprovado para o selo. Porque a gente entende que ele já tomou algumas porradas do mercado, já entendeu como alguns custos funcionam, a dificuldade que é você vender livro, que não é essa maluquice, né? Esse sonho que as pessoas acham que em outros países é muito melhor e tudo igual, tá, gente? Todo lugar é igual. Vender livro é difícil. Escritor é artista. E artista, o artista rico, ele é a exceção da exceção. Então o artista profissional que vive da sua arte, ele já é a exceção, ele não é a regra. Então o esforço, ele também não é recompensado sempre, sabe? O autor que já vem com um pouquinho de bagagem, a gente costuma conseguir aceitar um pouco melhor. Mas se o autor tiver um bom perfil, que a gente analisa umas respostas, né? E a gente achar que vale a pena investir nesse autor, a gente também aprova autores que nunca publicaram nada. Isso é a parte profissional. A história do livro, se for um livro de ficção, tem que ser uma história comercial. A gente tem que olhar para aquela proposta narrativa e enxergar interesse do público para ler. Se for uma história extremamente limpa, lisa, sem características, sem personalidade, sem gancho, sabe? Sem plot real, só vai querer emular um Senhor dos Anéis, sabe? Eu gosto de fantasia, eu vou emular um Senhor dos Anéis. Eu gosto de romance, eu vou emular um livro de romance. Eu gosto de romantasia, eu vou emular
um livro de romantasia. Só que aí você não coloca o seu lá dentro, você só pega as suas referências e cria um roteiro muito plano. A gente percebe isso e também é um livro que não é legal para publicar no selo Voe. Né? Às vezes, como eu falei, o autor pode ser muito da hora e a gente quer muito ajudar ele a se formar, então tudo isso pode variar um monte. E aí como é que funciona para o livro ser publicado de graça? Todos os livros do Voe hoje, eles têm uma meta a ser batida numa pré-venda. Hoje a gente está fechando os últimos contratos de abril. Tá? Se você quer publicar livro no selo Voe, selo Flive também, mas selo Voe principalmente, é bem urgente que você envie o original o quanto antes. Ah, Lucas, meu livro não está pronto. Não tem problema, não se apressa. Tá? Mas se você está pensando se sim ou se não, envia. E se você está enrolando para assinar contrato, assina. Porque a gente deveria começar a analisar contratos de abril em dezembro. E a gente está agora dia 28 de novembro e já está encerrando as vagas de abril. Isso deixa muito claro que a gente está com uma procura imensa de autores querendo publicar na Flive. A gente tem um teto de publicação. A gente só publica 30 autores por mês. E no Voe não são 30. 30 é no total. Tá? Tanto selo pago quanto outros selos e o selo Voe também. Então não dá para bobear, não dá para enrolar, não dá para enlouquecer. Beleza? Se você, como autor, conseguir vender 50 livros durante o mês da sua pré-venda, a revisão, capa, diagramação, registros legais e a impressão de todos os livros que vão ser feitos daquele livro que é seu, né, da sua história, é totalmente de graça. Você não paga nada. E a pré-venda só acontece no selo Voe depois que a Flive já fez capa, diagramação, revisão e registros legais. Só falta imprimir o livro. Então a gente investe durante 3 meses, 3 a 4 meses, no livro que vocês têm aprovado. Aí rola uma pré-venda. Ou seja, a Flive está num risco enorme. O autor corre o risco, que ele tem que vender 50 exemplares, ou ele tem lá opções de desconto e tal, dá para dar uma olhadinha no contrato, porque nem eu sei hoje como é que está direito o contrato, mas se eu não me engano o autor ele pode comprar os livros que não venderam, ou ele tem um baita desconto lá, para não comprar esses livros, ele paga só o que a gente gastou e tal. Né? É bem de boa, tá, gente? É bem de boa. É viável. Se você levar a sério, é bem viável. E 50 livros é a venda de qualquer autor que tem, mesmo hiper iniciante que nunca publicou nada na vida, 50 exemplares é viável para qualquer escritor que tenha pelo menos uma comunidade ao redor dele. Amigos, familiares, pessoas que conviveu em escola, faculdade, sabe? Se você pelo menos viveu a vida gerando laços sociais e você tem pelo menos uns 20 e pouquinhos anos, 21, já é o suficiente, você consegue vender 50 livros só para quem te conhece. Você não depende nem de público. E a gente tem inúmeros casos que são exatamente isso. Tá? Exatamente isso. Óbvio que o autor que tenha público ele vai se dar super bem no Voe, né? Ele vai vender 50 exemplares muito fácil. Né? Porque o público de um autor, no mínimo, tem que ser 50 pessoas muito engajadas. Então, essa é a proposta do selo Voe e, graças ao bom Senhor Jesus Cristo, funciona muito bem. Tá? Depois que o livro é publicado, o autor pode continuar ganhando 10% de royalties, ele vai virar um autor tradicional da casa, né? A gente que arca com custo de impressão, distribuição e tal, e tudo que a gente vendeu, o autor ganha 10%. O autor ganha uma porcentagem maior também no e-book e em vendas de POD. Ganha um pouco mais de dinheiro do que... Não, 10% no POD eu acho que é também. Mas em venda de e-book ele ganha mais, uma porcentagem maior que 10%, logicamente. Né? Só que é a gente que publica nesse novo selo. O Flive não. Se o autor quiser, ele pode, depois que bater a meta, migrar para ganhar 70% e é ele que se torna responsável, né, por investimentos em marketing do livro e também a impressão do livro. Esse é o selo Voe atualmente. Tá? E Atomic, sobre enviar o original, você pode enviar o texto para eu ler aqui na análise do Ninho. Eu acho que a melhor forma é essa. Porque eu só consigo hoje em dia analisar os textos mesmo aqui na análise. Eu não consigo analisar texto de ninguém fora. Só que se você quiser uma opinião já oficial, você pode enviar lá para o nosso time de publicação, que é publicação@flive.com.br, que eles vão analisar e te dar um feedback, pode ser até aprovado. E se você recusar a publicação agora, falar, não quero publicar agora, quero publicar só daqui uns 2 meses, não tem problema também. Óbvio que os contratos mudam e tal, mas não vai tipo manchar a sua imagem com a Flive de forma nenhuma. Né?
Então, o Nero comentou aí que o stand da Flávia do ano que vem tem que ser grande, considerando a quantidade de autores que vão estar inclusos, né, na Flávia. Só que, cara, isso vai depender muito do nosso faturamento com venda de livro, porque a Flávia só lucra, ganha dinheiro de verdade, né, que não é o dinheiro para manter a roda girando, lucro, quando livros publicados vendem. E a Bienal sai do dinheiro que a gente ganha vendendo livro publicado. E a Flávia sempre ganhou uma porcentagem muito pequena na venda dos livros. Então, por causa disso, a gente, até hoje, o máximo que a gente conseguiu foi 30 metros lá na Bienal. Seria muito legal se esse ano a gente pudesse ir com 50 metros. Era o meu objetivo. O meu grande objetivo para a Bienal de São Paulo é 50 metros. Eu não sei se vai rolar. Vai depender muito dos próximos meses, como é que vai desempenhar, né, as vendas do pessoal e tal. Mas eu estou bem empolgado, não acho que vai ter um aumento gigante no nosso faturamento, no nosso lucro. Não acho que esse vai ser o caso. Mas com 30 metros a gente consegue fazer muita coisa. Só que realmente a quantidade de escritores lá no Rio já foi grande. Em São Paulo agora vai ser ainda maior. A gente está inflando de autor e é por isso que a gente tem um teto de autor. Porque hoje a Flávia está recebendo mais de 500 originais por mês para publicar. Mais de 500 autores se inscrevem por mês. Nos últimos 3 meses foi assim. Então a gente tem que escolher desses 500 e poucos, 30. A Flávia poderia estar publicando, cara, 200 livros por mês, pelo menos. A gente conseguiria publicar. Só que eu escolhi, como CEO da Flávia, né, como quem decide a direção, eu escolhi que a gente vai focar nossa energia em vender livro publicado e manter só em 30, para que os dois caminhos eles consigam andar juntos, sabe? A resposta a Lorena, infelizmente, Lorena, não dá para fazer selo Voe só de e-book, tá? Por que não dá? Porque vou ser bem direto com você, a gente já fez uma vez um teste e se comprovou que autor não consegue vender e-book. Venda de e-book, gente, é mais difícil que vender livro físico. E eu tô falando a verdade para vocês. O que salva os autores de e-book quase sempre nas avaliações é o Kindle Unlimited, porque venda de e-book de fato, com um preço comercial, um preço que vale a pena ser vendido, é muitíssimo pouco. Muitíssimo pouco. Então acaba que o dinheiro que rende não é o suficiente para você conseguir arcar com os custos de uma capa, de uma revisão ortográfica e do trabalho que envolve publicar um e-book pela Flávia, né? Então não rola pelo Voe. Mas rola sim pela prestação de serviço da Flávia, né? Se você quiser fazer uma publicação de e-book pelo selo pago, rola. E aí obviamente vai ser mais barato, porque não inclui diagramação, nem ISBN, nem ficha holográfica, mas a revisão e a capa, e a revisão sempre é o mais caro, revisão e capa continua, né? Então não é um preço que pode ser desconsiderado.